Convidamos o professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e contador do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Natal, Natalprev, o senhor Igor Thierry Donato. Thierry é mestre em Ciências Contábeis, área de concentração em mensuração e evidenciação contábil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é bacharel em Ciências Contábeis pela UFRN, assessor de gabinete do Ministério Público de Contas, no gabinete da excelentíssima procuradora Luciana Ribeiro Campos, como também exerceu a função de chefe de gabinete. Foi também coordenador dos cursos de gestão da Uninasal Parnamirim e atualmente é chefe do setor de contabilidade do Instituto de Previdência Social dos Servidores do município de Natal. Além de ser designado como diretor financeiro substituto do Departamento de Execução Financeira e Atuária da Natalprev, atualmente é professor no Magistério Superior da UFRN nas disciplinas de Introdução à Auditoria Pública e Governamental e Gestão do Orçamento Público. Também é professor no Centro Universitário Unifacex, é membro da Comissão Permanente de Estudos dos Assuntos da Contabilidade Pública do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte, além de ser associado do Escritório de Contabilidade Barreto e Pereira Pinto Contadores Associados. Convidamos agora a professora na Universidade de Brasília, UNB, e membro titular da Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação, a senhora Diana Vaz de Lima, para abordar o tema Contabilidade dos regimes próprios de previdência social, desafios da implantação das novas NBC-TSP. Vou apresentar ela. Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui. Queria aí saudar a professora Diana. Para a gente que é de RPPS, Diana é um... Ave Maria, então aqui eu estou ansioso por esse momento com ela aqui. Queria aí saudar também todos os meus colegas da Comissão de Contabilidade Pública. Quando nós pensamos nesse evento, a gente queria de fato atender toda a necessidade da classe contábil aí do setor público e não podíamos deixar de fora de forma alguma os RPPS. Tá? Bom, a professora Diana Vaz, só para fazer a apresentação dela, ela é pesquisadora e professora associada da Universidade de Brasília, atuando no Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, mestrado profissional em Administração Pública, ela é contadora, mestre em Administração, doutora em Ciências Contábeis, com pós-doutorado concluído em Controladoria pela FEA-USP. Atuou por 15 anos no governo federal em contabilidade pública e previdenciária, ministra aulas, escreve livros e desenvolve estudos e pesquisas na área de contabilidade e governança pública, padrões contábeis internacionais e previdência social. Ocupa a cadeira 34 da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, é membro titular da Câmara Técnica de Normas Contábeis e Demonstrativos Fiscais da Federação, representando a Confederação Nacional dos Municípios, é membro fundadora da Academia de Ciências Contábeis do Distrito Federal e da Associação Brasileira de Contadores Públicos. Professora, com a palavra, professora Diana Vaz. Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui em Natal. Ontem eu estava em Porto Alegre, para vocês terem ideia. Quando o Flávio me convidou, eu já tinha feito um compromisso em Porto Alegre. Eu ia voltar de Porto Alegre para Brasília hoje. E aí mudei toda a agenda, porque para mim é muito, muito importante estar aqui. Uma das universidades, meu doutorado foi multi-institucional. Eu, Erivan, Anaílson, fizemos o doutorado multi-UNB, UFRN, UFPB. Tenho um carinho enorme por Natal, além de amar essa cidade. Vim passar férias de vez em quando aqui com a família. Eu falei, vou. Só que deixa eu ficar um pouquinho, né? Mais um pouquinho, eu só vou amanhã, para pelo menos fazer uma caminhada lá na Praia de Ponta Negra. Então, estou bem feliz de estar aqui e de poder compartilhar com vocês esse momento. Eu queria saber quem é de RPPS aqui, levanta a mão. Então, nós temos aí poucos contadores, pessoas atuando aqui em RPPS. Dos 167 municípios, Natal, tem Rio Grande do Norte, dos 167 municípios aqui do Rio Grande do Norte, apenas 34 têm municípios com RPPS. É um dos menores índices, se a gente comparar todos os municípios brasileiros. É um dos estados que tem menos RPPS. O que, dependendo da ótica, pode não ser uma coisa ruim, né?
porque a contabilidade do RPPS ela é um pouco mais sofisticada. E aí, para ter um bom RPPS, tem que ter um bom quadro de pessoas especialistas. E, infelizmente, a gente não tem tantos especialistas assim, né? Isso não quer dizer que quem está aqui não possa vir a trabalhar num RPPS. O próprio Igor, né, ele foi convidado pelo contador-geral aqui de Natal para ser presidente. Você está presidindo? Como chefe do setor de contabilidade do RPPS aqui de Natal. E o Igor não trabalhava nessa área, né? Então, a gente vai descobrir aqui nessa palestra. Então, eu fiz uma palestra que não é para contador de RPPS, mas eu não quero frustrar os meus colegas de RPPS para não falar dos problemas. Tudo bem que, assim, alguns criticam a minha visão crítica, principalmente, aproveitar que o Leandro está aqui, bom te ver, Leandro. Né? Eu tenho uma participação lá na CTConf e todo mundo que me acompanha sabe dessa minha visão crítica. Né? Mas, assim, essa visão crítica, eu não tenho problema nenhum de ser transmitido, porque eu faço isso ao vivo o tempo todo. Né? Mas, assim, Flávio, por que você não me convida para dar palestra de estrutura conceitual, sabe? Uma coisa assim mais tranquila, né? Porque assim, vocês me chamam para falar de coisas que eu tenho uma visão crítica, naturalmente ela sobressai no que eu apresento. E não é segredo para ninguém que eu tenho algumas divergências de opinião em relação ao que o Tesouro publica. Estou aproveitando a presença do Leandro sabe disso, né? Então, também em relação à tradução das normas pelo CFC, já fui do CFC, eu fui do grupo assessor durante 14 anos. Então, não estou de intrusa falando, porque eu sei por dentro e por fora. Sou do Conselho de Contabilidade do Distrito Federal. Então, assim, na verdade, toda a minha visão crítica é construtiva. Eu sou professora, professor gosta de ensinar também, né? Então, eu quero que todo mundo abra aqui o coração para quem achar que eu estou sendo crítica demais, para entender que, representando os municípios, eu faço esse papel. Né? Então, já sai muita coisa de Brasília para o Brasil. Então, mesmo sendo brasiliense de nascença e ter vivido a minha vida toda em Brasília, trabalhando 3 anos na Confederação Nacional de Municípios, eu aprendi que a vida acontece no município. Né? Então, quando a gente fala de Estado, a gente fala de união, a vida acontece aqui. Então, toda norma que sai de Brasília, que não considera essas características locais, as limitações locais, ela vem com ruído, e esse ruído é um problema para o Brasil. No final das contas, ele retorna como um problema. Né? Então, toda a minha construção é no sentido de fazer esse debate, né? E fazer essa comunicação entre os contadores e profissionais da área de administração pública municipal com os órgãos que regulam e que fiscalizam a contabilidade pública, não só contabilidade de RPPS. Contabilidade de RPPS entrou na minha vida em 2002. Então, até 2002, eu fui contadora no governo federal. Fui durante 10 anos contadora no governo federal. E depois eu fui fazer mestrado na UNB, e aí eu fui convidada para trabalhar no Ministério da Previdência. Então, PECASP, ele nasceu lá no RPPS. O PECASP, que todos atendem aqui hoje, o Plano de Contas, a primeira versão dele aconteceu pela Portaria 916 em 2003, quando não se falava de IPSAS no Brasil. Né? Então, a gente traz toda essa bagagem do RPPS aí, mas eu queria desmistificar para quem não é. E para quem não é de RPPS, saber um pouco desse ambiente. Então, preparei uma palestra meio híbrida, assim, né? Considerando que nem todos aqui seriam egressos de RPPS e talvez a palestra ficasse alta demais para a maioria de vocês. Então, vocês vão saindo daqui sabendo a primeira informação importante. Contabilidade de RPPS é contabilidade pública. Então, todo mundo aqui que entende de contabilidade do setor público, que usa o MDF, que usa o MCASP, que usa o MTO, que são os manuais de contabilidade, de demonstrativos fiscais de orçamento, saiba que já sabe contabilidade de RPPS. Tá? O que a gente tem no RPPS são procedimentos contábeis em contas específicas. Então, tudo que um contador de prefeitura faz, todos os estágios da receita, os estágios da despesa, a LOA, execução orçamentária e financeira, tudo isso o contador de um RPPS faz. Tudo isso a área contábil, a área que presta contas faz. Né? Só que, além delas, a gente tem um pouco mais de atividade, que é o que eu vou falar aqui para vocês. Eu queria ficar do lado daí, pode ser? Porque já está contando ali o tempo. Aliás, eu nem apertei de propósito, você apertou, né? Porque eu descobri ali com o Jorge que quando a gente apertava, já começava a contar tempo, né? E ó, ele estava contando já. Bom,
Então, assim, eu vou aproveitar e fazer propaganda dos 2 livros que eu uso, tá? Que são de minha autoria. Nesse caso aí, é de autoria com o Ottoni, tá? Eu pedi licença e organização, porque a gente não tem muito material. Então, às vezes, você é um contador de setor público ou trabalha na área de administração pública e está vendo os concursos aí acontecerem. Eu já vi concurso aqui em Natal, de prefeitura municipal, que está fazendo concurso para ir para o RPPS. Então, ajuda a gente a ter um material didático que facilita, né? E também quando eu dou aula, facilita que eu não tenho que programar as minhas aulas, só usar o livro, né? Mas aí eu quero chamar a atenção que os regimes próprios têm seus procedimentos tratados, como eu falei, nos mesmos normas da contabilidade pública de qualquer outra entidade pública, seja ela estadual, federal e municipal, né? E no âmbito do RPPS, muda um pouco a natureza, que o EPPS ele tem mais natureza patrimonial, porque a gente precisa de uma visão de longo prazo. Então, diferentemente da maior parte dos entes federados, das entidades públicas, o nosso foco não é só na execução orçamentária e financeira, mas no acompanhamento da evolução do patrimônio, porque a gente capitaliza esse patrimônio para garantir o pagamento da aposentadoria dos servidores, onde tem esse regime instituído. Eu falei aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, são 34 municípios de 167, mas no Brasil são mais de 2.100 municípios com regimes próprios de previdência social. E até antes da reforma da Previdência, qualquer município, a qualquer momento, poderia ter um regime próprio de Previdência, mas foi vetado com a reforma da Previdência a criação de novos RPPS, tá? Justamente porque a gente está numa situação aí de desequilíbrio e também por uma ingerência aí dessa decisão da reforma da Previdência, mas que a gente entende da falta de equilíbrio das contas públicas. Mas, assim, se a RPPS está ruim de equilíbrio, o RGPS está muito pior, né? Então, a Previdência ela tem essa dificuldade de manter o equilíbrio financeiro e atuarial por uma questão também conjuntural. Se todo mundo morresse com 60 anos, a gente não tinha problemas com previdência, né? Então, deu 60 anos, acabou, porque aí você morreu, não tem que ter benefício. Mas todo mundo quer viver mais de 60 e tem vivido mais de 60. Então, quanto mais a gente vive, mais tempo esse servidor, a pessoa, o segurado, qualquer pessoa que tiver cobertura previdenciária vai demandar mais recursos. E essa conta não fecha no Brasil, não fecha aqui em Natal, não fecha no Rio Grande do Norte, não fecha em São Paulo, não fecha no Rio, não fecha nenhuma unidade federativa do Brasil, mas também não fecha na França, não fecha nos Estados Unidos, não fecha no Canadá. Então, se você pegar o balanço do governo americano, a nossa Previdência é deficitária em trilhões de reais. No governo americano, ela é deficitária em trilhões de dólares, né? Na Europa, ela está fora do balanço. Eles nem colocam no balanço, porque ela é tão deficitária que eles preferem fazer de conta que não existe o déficit, né? Então, a gente está falando aí de uma informação que atinge todos nós como pessoas mesmo, que um dia não vai ter mais capacidade laborativa e que vai depender de uma aposentadoria. E essa aposentadoria, quando ela é financiada por o Estado, tem essa dificuldade de ter recursos que cubram, né? A alternativa ou a gente morre cedo, e aí tem menos dívida, né? Ninguém quer isso, ou a gente prepara essa nova sociedade para ter alternativas, que é o caso, por exemplo, da Previdência Complementar, né? Então, a gente tem aí um movimento já de educação previdenciária e também dentro dos regimes próprios a gente já tem aí essa alternativa de também ter a Previdência Complementar, que é uma coisa que o brasileiro está agora se preocupando em ter. Então, boa parte dos brasileiros dependem e contam que na sua velhice, na sua aposentadoria, vão ter uma aposentadoria financiada pelo Estado, seja pelo regime geral, seja pelo regime próprio de previdência. Só que, como ela é muito deficitária, ou seja, o que a gente contribui no conjunto não é suficiente nem para pagar assim, uma pequena parte de tudo que é pago, a gente não consegue financiar. Então, de onde vem esse dinheiro? Ele também vem do nosso bolso. Como? Através dos impostos que a gente paga. Então, a gente tem uma carga tributária cada vez maior para conseguir, além de todos os gastos que a gente tem no setor público,
também gerar esses benefícios para quem não tem mais capacidade elaborativa. Então, a Previdência é uma coisa que importa cada um de nós, né? A gente está falando aqui de RPPS, mas o que eu falar aqui vale para o regime geral e vale também para a Previdência Complementar, ou seja, vale para cada um de vocês, independentemente se você é terceirizado, se você está numa prefeitura que tem RPPS, se você está numa prefeitura que tem GPS. Então, a gente precisa entender o tamanho do problema. Mas aí, quando o Flávio me convida para falar da perspectiva das normas brasileiras, eu também faço uma leitura do ponto de vista da teoria contábil, dos fundamentos da contabilidade pública, que muitas das normas que saem, ela tem uma desconexão também com a legislação previdenciária. Então, esse contador que trabalha no RPPS, essa prefeitura que tem RPPS, além de observar os 3 manuais que eu falei, MTO, que é o orçamento, MCASP, que é a contabilidade, e MDF, que é demonstrativo fiscal, ainda tem um arcabouço legal normativo próprio da Previdência que tem que observar. E aí esse contador que está no RPPS fica nisso, ele faz isso tudo. Então, ele é fiscalizado pelos tribunais de contas, como todos aqui são, pela Secretaria de Previdência Social e pelo Ministério Público de Contas. Então, é fiscal de tudo quanto é lado, auditor de tudo quanto é lado, né? E aí a gente precisa realmente achar esse caminho de entendimento também que o órgão regulador, quando regular a norma, ele regula considerando esse ambiente e esse fenômeno. E algumas normas saem, né, desses órgãos reguladores, aí eu estou envolvendo SPREV e STN, que são descolados da legislação previdenciária. E aí esse profissional fica entre a cruz e a espada. Ele vai seguir a legislação previdenciária ou ele vai seguir as normas. E para além dessas normas e da legislação previdenciária, eu tenho também os fundamentos da contabilidade que eu devo observar. Então, tem determinados fenômenos contábeis que exigem um tratamento diferente do que a legislação está estabelecendo. E aí a gente fica em crise, né? Porque o contador aprende na faculdade uma coisa e tem que colocar na prática o que a norma determina que ele faça. E aí a gente vai viver nesse dilema um pouco a cada dia. Os tribunais estão se aperfeiçoando nessa auditoria. Nós temos vários tribunais de contas com equipe própria de fiscalização de RPPS. O Tesouro Nacional criou grupos de trabalho também envolvendo os auditores de tribunais. E a gente tem aos poucos, esse processo está acontecendo e essas normas estão sendo aperfeiçoadas. Bom, voltando aqui para a nossa apresentação, então, nessa perspectiva que a contabilidade do RPPS não está só voltada para a execução orçamentária e financeira, a gente tem que evidenciar essa capacidade da Prefeitura aqui de Natal, né, do Governo do Estado do Rio Grande do Norte e de qualquer prefeitura e de qualquer estado do Brasil e da União que tem regime próprio, se essa capacidade vai ser mantida no fluxo do exercício, ou seja, de 1º a 31 de janeiro, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, eu tenho caixa para pagar os benefícios da Previdência, e isso a gente chama de equilíbrio financeiro, né? Ter fluxo de caixa para eu pagar todo mês as aposentadorias. Só que, veja bem, eu também tenho que ter equilíbrio atuarial, ou seja, se a contribuição que você está fazendo lá para o INSS ou para o RPPS como servidor e o seu patrão, a prefeitura, o governo do estado, como patronal, é suficiente para garantir a sua aposentadoria daqui a 20, 30 anos, quando você for se aposentar. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, cada um de vocês vai ter um plano de previdência. Tem gente que entrou com 20 anos no governo e já tem 10 anos trabalhando lá. Já tem lá uma contribuição sendo acumulada. Quando é regime próprio. Quando é regime geral, não tem nada guardado, nada. Por quê? Porque, no caso do regime geral, é um eterno fluxo de caixa, né? Então, o que entra, gasta, e ainda falta todo ano 500 bilhões para fechar a conta, né? No RPPS, a gente tem essa capacidade também de acumulação, pelo menos seguindo estritamente os regramentos, esses RPPS deveriam conseguir se capitalizar para que, quando você se aposentasse, a gente conseguisse ter o benefício sem problema. É o que acontece na prática? Não é o que acontece na prática. O que a gente guarda é insuficiente também. E aí vem a prefeitura tendo que cobrir essa diferença
porque o benefício previdenciário ele é protegido pela Constituição. Todos nós aqui, até que se mude a regra, né, mesmo com a reforma da Previdência, tem um benefício previdenciário garantido. Mas então como é que o governo faz com que isso aconteça? Fazendo reforma da Previdência. Eu mesma, eu ia me aposentar com 52 anos, na última reforma eu fui para 58. E eu acho que quando for 58 vai ter outra reforma antes, né? Então, assim, muita gente já se aposentou, meu pai se aposentou com 47 anos, né? Então, assim, a geração dele se aposentou muito cedo. A minha está caminhando para 60. Os mais novos aqui, 70 fácil. Os filhos da gente, 80, né? Então, assim, por quê? Porque a expectativa de vida está aumentando. Então, é natural que a gente leve essa régua junto, né? Eu não sei se vocês acompanharam agora na França, eles aumentaram para 65 anos. Os franceses quebraram tudo na França, vocês viram isso, né? Por quê? Porque eles não querem ficar mais tempo trabalhando. Quem quer, principalmente quem mora aqui em Natal, ficar trabalhando até 60, 70 anos, 80 anos, para ter direito ao benefício, né? Mas isso é uma conta natural. Quanto mais a gente vive, né, mais benefícios a gente receberia. Como é que o governo fez aí, então, com a reforma? Em vez de você virar uma despesa, você continua uma receita. Quanto mais ele segura a gente trabalhando, em vez de ele pagar a aposentadoria para a gente está pagando contribuição para ele, né? Então, assim, para manter essa máquina. Veja como é que isso afeta todos nós, né? E isso afeta contas públicas. Então, vocês podem ver que a prefeitura paga muita contribuição patronal, nossos contra-cheques são descontados, independentemente de onde a gente trabalha, porque a Previdência Social no Brasil é obrigatória. Você tem uma carteira assinada, você é concursado, independentemente do regime, você contribui. Porque força a gente a ter uma poupança, já que a maior parte dos brasileiros não tem esse hábito de poupar, né? Então, ele conta. Então, se ele conta, imagina, acho que agora a última reforma foi o que eu observei os brasileiros mais assustados com o tema. A maioria não tinha se dado conta que existe a possibilidade dele não ter aposentadoria. Então, se você parar para pensar isso, fala, nossa, o que eu estou fazendo para a minha aposentadoria? Ah, não, eu tenho lá, eu reclamo, mas eu tenho desconto no meu contra-cheque todo mês. Você está contando que aquele dinheiro vai voltar, concorda? Então, se a gente não gerir isso bem, não vai voltar, né? Eu tenho alguns países do mundo que eles estabeleceram um piso mínimo, os Estados Unidos é um deles, né? Você tem uma previdência de $800, se você quiser ganhar mais, vai para a previdência complementar. Então, vamos supor que no Brasil esse teto, ou digamos, essa base, ou esse único benefício seria um salário mínimo. Todo mundo aqui consegue se ver aposentado ganhando um salário mínimo? Né? Você fala, não, mas eu ganho 10, eu ganho 8. Como é que eu vou viver com um salário mínimo? Bom, a Previdência ela não é para manter poder aquisitivo de ninguém, né? Ela é para amparar aquela pessoa que não tem condições de se manter sozinha. Claro que o salário mínimo também não é o melhor exemplo de manter uma pessoa, né? Mas a gente tem aí muitos brasileiros, 50 milhões de brasileiros ganhando salário mínimo no Brasil, né? Eles vivem com salário mínimo, né? Então, a gente tem que parar para falar disso. Então, viu, Thierry? O pessoal, aqui não tem EPPS, mas aqui tem Previdência. Cada um de nós aqui tem a ver com esse tema, né? Bom, então, a gente precisa ver o lado patrimonial da Previdência. Não me interessa o fluxo financeiro. O fluxo financeiro é bom para quem vai morrer esse ano. Que se ele morrer até o final do ano, está garantido. E quem está o ano que vem, vivo o ano que vem, vivo daqui a 10 anos, vivo daqui a 20 anos? Tem que ter fluxo atuarial. A gente vai ter que ter sempre dinheiro nessa conta para pagar, né? E a gente poder aproveitar a praia, comer um camarãozinho, né? Então, eu quero vir morar aqui quando eu me aposentar, né? Bom, o que eu vou chamar a atenção do RPPS para vocês? Primeira coisa, visão de longo prazo. Então, como eu falei, tem gente hoje que está fazendo concurso hoje, tomando posse hoje, que vai se aposentar daqui a 30 anos. Imagina a tristeza dessa pessoa. Vou passar 30 anos contribuindo e no final eu não vou receber?
tem que receber. É um compromisso do Estado com essa pessoa, né? A partir do momento que eu pago, eu quero de volta, né? Então, a gente trabalha sempre olhando um longo prazo. Então, como eu falei, não adianta estar na lei aprovada, a lei orçamentária do município, que eu tenho recursos para pagar a aposentadoria desse ano. Eu quero ter isso no curto, médio e longo prazo. Foco no patrimônio. Então, a gente tem ativos garantidores, que a gente chama, que é uma carteira de investimentos, que a gente fala daqui a pouco, mas a gente tem ativos sendo aportados. Por isso que eu provoquei o Jorge, né? Uma questão que está na estrutura conceitual, que eu acho que a gente fala pouco, é sobre a propriedade legal. Então, o que é propriedade legal? Até eu falei, cortaram, eu ia te fazer essa pergunta, né? Porque para a gente ter um ativo, necessariamente a gente não precisa ter uma propriedade legal. Está lá na estrutura conceitual. E aí, quando eu fui ver a questão dos consórcios, de quem era a propriedade para ser ativado, eu fui procurar o pessoal da área de direito, o pessoal que trabalha com direito civil e tal. E foi muito interessante, eu cheguei a falar com o juiz. Ele falou o seguinte, até na área jurídica não existe um consenso sobre o conceito de propriedade legal. Né? E aí cada juiz acaba dando a sua sentença por causa disso. Ainda é uma discussão que não é fechada. Se não é fechada entre os advogados, imagina entre a gente. Né? Então, essa questão de ter patrimônio vinculado ao RPPS é muito importante, mas ele tem que ser um ativo gerador de caixa. Meu amigo Vitor está chegando. Tudo bom, meu querido? Bom, provisões para o balanço. A gente faz uma coisa que é muito específica de RPPS, que a maioria de vocês nunca deve ter visto ou nunca deve ter contabilizado, que é uma avaliação atuarial. Então, o que o atuário faz? Ele pega cada servidor do município, aquele que ingressou há 10, aquele que ingressou hoje, aquele que ingressou há 20 anos, e levanta o perfil sociodemográfico dele, né? A idade, o sexo, se tem filho, se não tem filho, se já trabalhou antes, qual é a atividade que ele exerce no município, se é uma atividade de risco, se não é. E aí ele define um perfil, uma alíquota que precisa ser cobrada desse servidor para que ele garanta o benefício lá na frente. Acontece que a Previdência Social ela não é capitalizada individualmente. Então, se a gente pegar a alíquota, por exemplo, do Thierry, do Igor Thierry, ele é jovem. Então, assim, ele deveria pagar uma alíquota assim, lá, de 8% para manter o equilíbrio. Né? Mas, se ele vê no contra-cheque dele, está sendo cobrado 14%. Né? Por quê? Porque vai ter um servidor que entrou com 40 anos na prefeitura, que, se fosse cobrar a alíquota desse servidor, seria 40%. E aí, na média, 14% cobre. Então, o Igor, quando ele entra na prefeitura, ele está ajudando a financiar a aposentadoria daquelas pessoas que estão lá há mais tempo ou que entraram depois. Eu estava ontem em Porto Alegre, achei interessante, um contador de um município estava indignado lá, que ele falou que o prefeito fez um concurso que só podia entrar gente até 35 anos. Eu falei, mas a Constituição proíbe isso, né? Aí ele falou, não sei se proíbe, mas está lá. Né? Não. E aí as pessoas chegavam, mas isso é um preconceito, um etarismo, né? Que é a palavra que a gente usa, né? Preconceito de idade. Né? Mas por quê? Porque para esse prefeito não adiantava fazer concurso e entrar gente mais velha. Ele queria oxigenar o RPPS dele. Só que aí certamente ele vai ser denunciado, né? O concurso vai ser invalidado, porque ele está estabelecendo uma data, a menos que a atividade exija compatível rigor, né? Físico, como atividade de segurança, policial, que aí eles conseguem estabelecer a idade. Mas, de resto, se você tiver 50 anos, for o seu primeiro emprego, você pode fazer um concurso e passar numa prefeitura. E aí, no momento que você passa, você já é um segurado do RPPS e você já entra na conta. E provavelmente você entra pesando negativamente, porque o conjunto das suas contribuições, dado o pouco tempo que você vai ficar, não é suficiente para pagar o seu benefício, mas ele está garantido. Né? Bom, pode passar não, eu passo, né? Coloquei aqui. Bom, outra característica é a taxa de administração. Também eu acho que isso não é uma coisa comum nas prefeituras, né? O RPPS ele tem direito, assim, nós pagamos a contribuição do servidor nos nossos contra-cheques e o nosso
patrocinador, o nosso patrão, que é a prefeitura, paga a contribuição patronal. E a legislação previdenciária permite que parte dessa contribuição patronal seja usada para pagar as despesas de custeio desse RPPS. Água, luz, telefone, contratos em geral, quando ele tem servidor do quadro, os servidores dele, enfim, né? E aí, também isso é uma característica do RPPS, e essa característica permite, por exemplo, que esses servidores que são vinculados ao regime possam viajar fazendo cursos, podem ter certificação. Então, quem trabalha em RPPS viaja muito, faz muito curso, isso é legal. Tá? Vocês vão fazer, tem congresso no Brasil inteiro, os lugares são lindos, maravilhosos. Então, viaja muito porque tem uma fonte de recursos que permite essa capacitação. A contrapartida é que esse servidor é muito exigido. E aí ele tem que ser altamente capacitado para continuar no cargo. Então, tem o ônus e o bônus também disso, né? E a carteira de investimento, hoje nós temos em torno de 500 bilhões de reais capitalizados no mercado, no conjunto dos 2.100 RPPS e do conjunto dos estados. Você fala, nossa, 500 bilhões é muita coisa. É muito dinheiro porque movimenta o mercado, mas o déficit é projetado em 4 trilhões. Então, a gente tem aí um grande déficit no conjunto dos RPPS. Bom, e o RGPS é maior. Se a gente for colocar na conta, porque o RPPS tem 10 milhões de segurados, o RGPS tem 60 milhões. Então, no mínimo, essa conta é multiplicada por 6. Né? Então, a gente tem aí... É uma característica mesmo, né? Essa questão... da longevidade e da falta de uma alíquota de equilíbrio. Então, a gente ainda paga pouco, tá? Se a gente considerar uma alíquota de equilíbrio, na média, a gente paga pouco, porque considerando que você vai viver muito tempo depois que você se aposentar. Bom, hoje, toda a legislação previdenciária, quer dizer, a grande parte, toda tinham sido lá em junho de 2022, eles colocaram todas, mas depois disso eles têm outras legislações. Foi consolidada nessa portaria. Então, se você tem curiosidade de saber o que é um RPPS, essa portaria tem um aspecto conceitual e técnico, que ela diz como é que é estruturado um regime próprio, tá? Então, aqui estão os parâmetros gerais, e são regras contábeis, atuariais, concessão de benefícios, como faz contribuição, como faz parcelamento de débito, como pega, enfim, todos os procedimentos que a gente normalmente adota. E todas essas passagens remetem que a contabilidade tem que atender às regras do setor público. Por isso que eu falo, então, vocês já sabem contabilidade da RPPS, só que vocês não sabiam disso. Tá? Então, vocês já sabem. Né? O que vocês precisam é focar nas especificidades. Mas, olha, toda ela fala que eu tenho que fazer demonstrações, registros contábeis, controles, todas seguindo os manuais que a gente já usa do setor público. Quer fazer uma pergunta? Não? Achei que você queria. Bom, e aí eu não vou ler, mas eu acho que é didático para vocês também como segurados. Né, entender esses termos, porque eles não são específicos de RPPS. Eles são usados na Previdência Geral, regime geral, que é o INSS, que é o órgão que administra. Então, assim, o INSS é um órgão federal, ele administra todo o regime geral de todos os mais de 3 mil municípios que não têm RPPS e de todos os servidores da área privada, por isso que são 60 milhões de segurados. Né? Então, ele cobra uma alíquota, e lá é uma alíquota também diferenciada, para ter esse equilíbrio financeiro e atuarial. Quer dizer, atuarial ele não tem, porque o fluxo financeiro dele já é deficitário. As contas são patrocinadas, digamos. Então, o governo mantém, então, tem um Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS, que é esse órgão federal que faz que todo mundo vê na televisão os coitados dos aposentados sofrendo nas filas, né? E o atendimento, todo mundo reclama, que a pessoa quebra uma perna e passa 3 meses de licença, e quando ela volta ao trabalho é que o benefício sai, né? E aí, como é que ela lida com isso? Ela precisava daquele dinheiro, né? Então, o lado bom o RPPS é bom para o servidor, ele não é bom para a prefeitura normalmente, mas ele é muito bom para o servidor, porque é pouca gente ali, as pessoas são as pessoas, servidores daquele município, está muito próximo. Então, o benefício vai entrar muito mais rápido do que esse servidor que se sujeita aí numa agência. Eu tenho vários municípios brasileiros que não têm uma agência do INSS.
a prefeitura paga o ônibus para o aposentado ir receber em outra cidade. E vários casos que o ônibus é assaltado no meio do caminho, né? Então, os bandidos já sabem que o pessoal está voltando com dinheiro. Então, olha só também, hoje em dia a maioria tem conta virtual e isso facilitou, mas a gente tem um problema também de capilaridade aí das agências no Brasil inteiro. Não tem como manter a agência em cada lugar, mas o RPPS, por ser menor, aquela prefeitura consegue administrar, né? Então, cada RPPS tem o que a gente chama de unidade gestora. O Igor trabalha onde fica a unidade gestora aqui de Natal? O RPPS de Natal, localização dele? Fica em Petrópolis, é um município... Fica aqui em Natal, um bairro de Petrópolis. Tá. Você podia depois mostrar para o pessoal, conhecer o RPPS, né? Natal Prev, pronto. Vocês são do Natal Prev? Quem é do Natal Prev aqui? Quem é segurado pelo Natal Prev? Então tem pouco servidor de Natal aqui, né? Então o INSS cuida do Brasil e o RPPS, cada ente federado que tem regime próprio tem o seu, né? Essa questão que eu falei do equilíbrio financeiro e atuarial, de você ter sempre fluxo de recursos para pagar os benefícios no curto, médio prazo. Curto, médio e longo prazo. E todos eles observadas as normas de contabilidade aplicadas ao setor público, né? Então, isso aí acaba que reporta para o MCASP a responsabilidade de definir essas normas. Então, ele fala de avaliação atuarial, fala de equilíbrio, fala de alguns procedimentos que é segregação de massa, muito específico de RPPS, fala de parcelamento de débito, fala da estrutura de gestão, mas sempre reportando as normas do setor público, né? Fala desse aporte de bens ali que o Jorge falou, que é uma questão muito importante porque ajuda a capitalizar o RPPS, tá? Essa dívida aí sendo amortizada também com bens, né? Então, já que as fontes de recursos são insuficientes, né? E a contabilidade do regime próprio separada da contabilidade da prefeitura. Isso é muito importante, né? Mesmo que seja um fundo, porque aí você tem uma personalidade jurídica própria para as contas não se misturarem, né? No caso da carteira, é uma carteira que exige expertise. Quem cuida dessa carteira normalmente faz muitos cursos também e também faz certificação junto à Comissão de Valores Mobiliários. Essa pessoa ganha uma certificação que normalmente é paga pelo RPPS. E aí vira um especialista em investimentos, né? Então, muita gente vira consultor depois disso, né? Depois que passa no RPPS, porque gosta de fazer aquilo, às vezes quer ser conselheiro do RPPS, tem que entender, e aí acaba se aperfeiçoando. Então, é uma grande escola, e aquilo que eu falei, as pessoas têm muito receio de entrar, porque fica com medo de muito trabalho, muita responsabilidade. Mas, assim, pode ser muito bacana para muita gente, porque é um trabalho desafiador, que exige conhecimento e normalmente é reconhecido, né? Bom, só que para você compreender a contabilidade do RPPS, como qualquer contabilidade de setor público, você tem que entender quantos aqui trabalham nessa área contábil, econômico-financeira e não sabe o que é um PECASP, né? O que é essa questão do conciliar o regime contábil com o regime de competência. Aí vem fulano tem que observar os atributos da informação contábil. Olha, as naturezas de informação têm que conversar. Então, quem trabalha na área financeira de um município e não consegue entender esses conceitos, tem que ir para a escola mesmo. Tem que pegar o material, tem que pegar o manual, tem que entender. Para você, como ordenador de despesa, secretário, vereador, prefeito, poder entender o que você está tomando decisão. Então, eu faço muita capacitação de prefeitos, de vereadores, e assim, sempre tem alguém aqui na palestra que é um agente político, mas é impressionante o grau de ignorância dos agentes políticos brasileiros em relação à gestão pública, né? Tudo eles acham que a gente cobra porque a gente é burocrata demais, criador de caso, né? Então, quando a gente faz capacitação, eles se surpreendem, né? Porque todas essas normas que a gente usa são para atender Tribunal de Contas, né? Para atender um usuário da informação que vem na pressão em cima da contabilidade. E mal sabe ele que você, quando faz essa exigência, você também está protegendo ele, né? Porque é esse prefeito,
esse vereador, é esse secretário que vai responder junto ao Tribunal de Contas caso ele não faça adequadamente, não cumpra adequadamente esses normativos. Coloquei aqui meu livro, mais um, que eu estou fazendo aqui um jabazinho, né? Esse é o livro que eu dou aula na graduação da UNB, e aí justamente porque eu pego aluno ali no 7º período, eles passam 3 anos vendo contabilidade privada. Aí chega na minha matéria, contabilidade pública. Como é que eu explico isso em 60 horas em um semestre, né? E aí faço essa mágica de ter o livro, abro, a gente faz junto, enfim, né? A gente explica como o PCASP evoluiu, de 6 classes para 8 classes de contas. E aí a gente descobre que nada se cria, tudo se copia, porque tudo que estava lá continua, né? Só mudou de lugar. Então, também me incomoda esse discurso de que, olha, o MCASP inovou a contabilidade pública, ele sistematizou, né? Que as IPSAs são os nova contabilidade, eu não gosto muito, que o pessoal aí da Prime, do curso aí, tira o nova. A contabilidade é a mesma do Luca Pacioli, todo débito corresponde a um crédito igual valor. 1.494, o que tem de novo nisso? Né? Não tem. Não tem. E o que a gente cobra de IFRS, cobra de IPSAS, pega um livro de teoria da contabilidade. Tá lá. Então, lá na UNB a gente tem um professor, o Jorge Katsumi-Niyama, que ele fala que os padrões internacionais são a normatização da teoria. Normatização da teoria é você pegar o livro de teoria contábil e colocar em norma. Então, assim, o que a norma de estoque traz de novo? Quem fez faculdade aqui de ciências contábeis sabe como é que contabiliza estoque. Então, você pega lá 40 páginas de norma e pega um lançamento contábil de estoque que você fazia há 30 anos. É o mesmo lançamento contábil. Né? Então, assim, não mudou, você não inventa um novo lançamento. Então, a gente precisa quebrar isso, até para a gente entender o que a gente tem que aprender. Se a gente entender que a gente já sabe muito, a gente não tem essa barreira. Agora, fala, nossa, eu vou pegar um livro de 400 páginas, vou ter que aprender tudo isso. Não aprendo. Você pegar o handbook da IFAC, são 3 volumes escritos em inglês, 2.700 páginas. Você nem abre o primeiro volume, concorda comigo? Agora, se eu disser o seguinte, já você sabe a maioria do que está aí, você só vai ler e completar aquelas linhas que faltam ali, aí tudo bem, aí facilita. Então, a gente tem que partir do que a gente sabe, que é o que eu faço na faculdade, né? Eu pego toda a bagagem que os alunos têm de contabilidade do setor privado, contabilidade societária, e falo, contas patrimoniais e contas de resultados, o tratamento é exatamente o mesmo. O que é diferente para você? As contas 5, 6, 7, 8. Aí eu vou explicar como é que elas funcionam. Porque 1, 2, 3 e 4 é igualzinho na área privada, né? Então, é isso, é uma construção que você vai fazendo, né? Bom, aí a gente acabou dividindo ativo em circulante e não circulante. Como é que era antes? Financeiro e permanente. Então, o que mudou em relação a uma classificação de uma para outra, né? As variações patrimoniais. Eu tinha antes, a Jorge estava conversando, a gente estava conversando no almoço, a gente chamava, quando eu fiz faculdade, era superveniência, insubsistência, né? Alguns aí mais experientes até riram, né? Passaram por isso. Agora não, porque a gente tinha 4 contas de resultado, levava fato permutativo, agora ficou muito mais fácil. Você leva as contas modificativas, né? Então, isso também é um processo de aprendizagem. Mas, nessa altura, sinceramente, quem trabalha na área pública, contabilidade pública, depois de 10 anos de MCASP, não é possível que já não viu isso, já não entendeu que isso está acontecendo, né? Então, é diferente para um aluno que está começando agora, mas a maior parte aqui tem que saber. Então, assim, se ficou muito preso ao sistema contábil, alguma coisa está errada, você parou no tempo, né? E a gente tem que lembrar que a contabilidade é uma ciência social, ela é dinâmica, né? Não é igual a matemática, que é a mesma coisa há 500 anos, né? A vida toda. Mas a contabilidade ela vai evoluindo conforme a sociedade evolui, né? Agora, quando eu fiz faculdade, ninguém falava de ajuste de impairment. Hoje é tranquilo, né? Valor justo, eu não vi valor justo na faculdade, né? Então, por quê? Porque esses conceitos foram sendo aperfeiçoados, né? Bom, aí a gente tem as naturezas de informação. Na época que eu passei no meu primeiro concurso público, eu trabalhava com 4.
Aí eu fui evoluindo. Hoje eu trabalho com 3, porque 2 delas viraram uma só. Mas as outras são as mesmas, só mudei o nome, né? Então, assim, o que era Sistema de Informação Orçamentária virou Natureza de Informação Orçamentária. O que era Sistema de Compensação virou Natureza de Informação de Controle. O que era Sistema Financeiro e Sistema Patrimonial virou Natureza de Informação Patrimonial. Nada se cria, tudo se copia. A gente só organizou as caixinhas, tá? Então, a gente vê isso também. Bom, além das normas, o Tesouro costuma publicar instruções de procedimentos contábeis. Em relação à IPPS, a primeira delas saiu, se eu não me engano, em 2013, a IPC 9, que foi um arraso geral em termos de erros de construção de norma. Muitos erros. E alguns deles, até hoje, a gente reproduz. Que é, por exemplo, quem não é de IPPS não vai entender muito, mas contabilizar a carteira de investimentos, a atualização dela como se fosse execução orçamentária. E isso provocou um problema nacional, porque superestimou a base da receita corrente líquida. E até hoje, mesmo o Tesouro tendo corrigido esse manual, até hoje tem município que não consegue fazer certo, porque ele não consegue diminuir isso sob o impacto das contas dele. Bom, essa IPC 9 foi revogada e no lugar dela ficou a IPC 14. O que a gente tem que entender? Que a IPC ela é um aporte, ela é um suporte de detalhamento da informação, mas ela é de natureza facultativa. Por que é importante ler que a natureza dela é facultativa? Porque ela tem muitos erros também, tá? Ela está melhorzinha, essa versão já é de 2022, mas a primeira versão dela tinha problemas até de partidas dobradas. Natural, quem está lá também não está sujeito a norma sair com algumas inconsistências. Por isso que a gente está na 9ª edição do MCASP e está indo para a 10ª. Né? Por quê? Porque a gente vai aperfeiçoando essas normas. Né? Então, o meu trabalho todo, quando eu faço capacitação de quem trabalha em RPPS, é justamente para dizer o que a norma já está madura e o que ela está em amadurecimento. Hoje mesmo saiu uma orientação do Tesouro, uma orientação técnica sobre tratamento de déficit financeiro, aporte para cobertura financeira. No grupo de contadores de RPPS, o pessoal já diz que tem um monte de erro. Eu não li a norma, mas eu coloquei lá no grupo. O pessoal, saiu com erro disso, saiu com erro disso. Qual é o nosso papel? Enviar lá para o Tesouro Nacional, quando tem audiência, uma avaliação prévia, porque depois que sai, tem que arrumar. E aí é um problema, né? Bom, aí a gente... essa IPC, para quem tiver curiosidade também, ela combina bem com aquela portaria 1467, porque é uma forma de você ver quais são os procedimentos que a gente faz especificamente. Então, aí a gente tem fonte de recursos, como tem nas outras contas do setor público, né? Mas, assim, alguns problemas precisam ser ainda amadurecidos. Isso aqui é bom para pesquisador, é bom quem está fazendo aí trabalho de especialização, quer fazer uma coisa diferente, vai fazer um trabalho envolvendo pesquisa de RPPS. Eu estou trazendo até os problemas aí que merecem estudo, tá? Então, sobre esses pontos, a gente tem alguma evolução ainda a fazer. Por exemplo, nós tivemos muito problema com tabela de fonte na pandemia. E aí o Tesouro Nacional finalmente conseguiu publicar uma tabela para ser de adoção nacional. Nas discussões da CTConf, os tribunais, a Tricom e IRB, disseram da dificuldade de exigir isso para os tribunais e pediam um prazo de aplicação, e esse prazo já começou esse ano. Eu comentei isso ontem em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas já conseguiu adotar a nova tabela de fontes. E aqui no Rio Grande do Norte, já conseguiu? Isso é ótimo. Por quê? Porque evita deparo. A gente estava trabalhando com deparo o tempo todo, né? Recursos, outra discussão que a gente teve na CTConf, passou na CTConf, foi tratar o recurso do RPPS também como disponibilidade de caixa na hora que consolida as contas da prefeitura. Isso é um problemão. Imagina, o seu prefeito tem lá R$50 mil no caixa e o seu RPPS tem 50 milhões.
Como é que aparece agora no consolidado? Disponibilidade de caixa de 50 milhões e 50 mil. Aí, como é que você explica para o prefeito que aquela disponibilidade de caixa não é da prefeitura? Difícil, mas perdemos essa discussão e está lá. Na consolidação das contas públicas, fica tudo como se fosse disponibilidade de caixa do ente federado. Isso é um problema, porque 50 milhões não é da prefeitura, é patrimônio do servidor, né? Se a gente já tem, né, alguns prefeitos, alguns vereadores tentados, né, porque imagina, a prefeitura não tem dinheiro, ele olha o PPS dele, 50 milhões, né, então é muito difícil o contador lá do RPPS, né, o presidente do RPPS não sofrer essa pressão, principalmente quando ele é um indicado político, né? Carteira de investimento, essa questão do tratamento orçamentário e patrimonial é uma coisa que a gente ainda não superou em boa parte do Brasil. Apesar de a IPC 14 estar correta, essa versão está bem redondinha em relação a isso, a gente precisa entender que isso também, eu não sei como é que está aqui, tá? No caso de vocês, né, a atualização da carteira com tratamento orçamentário. Isso, para vocês terem uma ideia, só para entenderem a repercussão, isso abre limite de gasto de pessoal. Isso é um problema, os tribunais de contas, o Ministério Público de Contas está muito atento a isso, né? Registro da provisão. Eu estava conversando com alguns colegas contadores do Brasil. Tem uma norma, um padrão internacional que foi traduzido pelo Tesouro Nacional, que é a NBCT-SP 15, que é essa discussão de como adotar os padrões, né? E essa norma traduzida, na verdade, ela é traduzida de uma outra norma internacional, que é a IAS 19, que é uma norma do IASB, que é do setor privado. O IASB tem duas normas de previdência. A IAS 19, que tem os procedimentos da perspectiva do entidade patrocinadora, e a IAS 26, que é da perspectiva da patrocinada. E essas duas normas são usadas na previdência complementar. E aí foi traduzida como uma NBCT 15, só uma delas, que foi a da perspectiva da patrocinadora. E o Tesouro Nacional colocou dentro da norma, aí foi uma tradução livre, que ele incluiu, que o RPPS deveria também adotar essa norma quando, a rigor do padrão internacional, ela seria aplicada apenas ao ente patrocinador, né? E aí, uma das coisas que a norma traz é que deve ser adotado o método PUC. É um método de avaliação atuarial. Mas, assim, a legislação previdenciária permite que 5 métodos sejam adotados. E quem escolha esse método é o atuário, que é aquele profissional preparado para isso. Mas, na Previdência Complementar, só para vocês... É meio complicado de falar isso em 1 minuto, mas a Previdência Complementar... É importante ela usar um método só da perspectiva da entidade patrocinadora, porque são empresas que têm ações no mercado financeiro. Então, para quem compra ações dessas empresas, é importante que ela tenha um método unificado. Mas o RPPS, o setor público, e outra característica, voltando aqui na Previdência Complementar, o balanço das empresas patrocinadoras não são consolidados com os balanços das entidades patrocinadas. Na Previdência Complementar é separado, né? O balanço no setor público, o RPPS está dentro da estrutura da prefeitura. Então, por isso, já seria difícil adotar os dois padrões. Eu imagino que foi por esse motivo que o CFC e o Tesouro Nacional juntaram tudo num só. Mas, quando ele juntou tudo num só, ele alterou o padrão original. E o padrão da entidade patrocinada está sendo traduzido também. Resumo da ópera. Tem entes federados brasileiros que agora têm que adotar o método PUC para a contabilidade e adota o outro método para os demonstrativos previdenciários. Então, eu tenho o rabo balançando o cachorro, né? Então, assim, isso gera uma distorção, porque eu tenho uma informação gerencial por um método e uma informação contábil por outro. E nós temos um fundamento da contabilidade que é muito importante, que é a primazia da essência sobre a forma. Então, não é a contabilidade que estabelece o fato, ela registra o fato. Então, quando eu escolho um método deliberadamente, eu estou alterando. E, no caso do PUC, ele é um método que os atuários já consideram inadequado para a maioria dos RPPS do Brasil, porque a maioria dos RPPS, a massa é
envelhecida. Então, você que tem mais de 40 anos é considerado massa envelhecida, tá? Não precisa ter 60, não, tá? Então, esse é o método para massas jovens. Então, aquele funcionário que passou no concurso com 20, 25 anos, é o método adequado, porque ele tem muito tempo para contribuir e aí ajudar a capitalizar o RPPS. Mas a maioria dos RPPS do Brasil, o Rio Grande do Norte não está fora disso, os servidores estão, em média, na faixa dos 43, 44, 45 anos. É uma massa envelhecida para fins de previdência. Não dá tempo de cobrar no longo prazo, tem pouco tempo aí de contribuição, e esse não é um método adequado para massas envelhecidas. É uma questão que a gente está enfrentando, mas os contadores não têm o que fazer. Está no MCASP, tem que adotar. O que eu estou... Aí eu dei na Secofem uma oficina de nota explicativa. Essa é uma nota explicativa que merece uma página, mostrando os efeitos de adotar o PUC para fins contábeis, né? Se a tua massa for envelhecida, que eu acho que é o caso dos 34 RPPS do Rio Grande do Norte. Questão do PASEP é sempre um problema para as contas públicas, ninguém quer pagar PASEP. Quanto mais receita corrente líquida, mais PASEP. E, no caso do RPPS, esse PASEP é pago com a taxa de administração. E aí o pessoal tenta fugir, mas acaba sendo multado porque a Receita não abre mão desse recolhimento. Imposto de renda, até perguntei, né, para o Ronaldo, porque tem várias prefeituras do Brasil que estão fazendo lei lá no legislativo delas, colocando a titularidade do imposto de renda do município para o RPPS como forma de oxigenar lá financeiramente o RPPS. Só que esse é um procedimento inconstitucional, né? Então, não pode fazer essa afetação. Existe um princípio do orçamento chamado princípio da não afetação. O que o RPPS pode fazer é ele recolher o imposto e depois fazer a transferência. Mas ele continua sendo o titular do imposto, porque o imposto é dele, né? Também tem gerado muita polêmica. Dentro da IPC, tem uma orientação para registrar os ativos garantidores como reserva do RPPS. Também, tecnicamente, a gente entende que está inadequado. É uma discussão que eu também estou levando lá para os grupos de trabalho, mas está lá. Se você não adota, por favor, segura um pouco mais, porque a IPC é de adoção facultativa, eu não mudaria, eu continuaria contabilizando como provisão. E a taxa de administração, que sempre fica aquela discussão. A prefeitura tem que pagar? O RPPS tem que tirar da parte patronal? Como é que fica? O que eu posso gastar? O que eu não posso gastar? E é sempre motivo de muita discussão entre gestores de RPPS, porque ela financia as despesas do RPPS, inclusive os cursos, a festinha para aposentado, né? Então, assim, sempre na expectativa de ter mais recursos para poder fazer essas coisas diferentes que cabe ao RPPS. Enfim, muito difícil, não só para o RPPS, adotar as NBCTSP, que são as normas traduzidas. Muito dessa dificuldade tem a ver com uma coisa que a Europa já viu, né? Os países membros da OCDE, em 2013, eles fizeram um relatório de aderência das IPSAs e chegaram à conclusão que, da forma como as IPSAs foram concebidas, elas não eram totalmente compatíveis com as contas públicas. E esse movimento na Europa gerou a construção das EPSAs, que são as normas europeias. Então, eles estão criando EPSAs, adaptando as IPSAs, porque as IPSAs são traduções das IFRS, que são normas do setor privado. Então, esses países trabalham hoje com o manual de estatísticas deles, estatísticas fiscais, e estão tentando adaptar as IPSAs ao arcabouço legal normativo deles. E eles chamam essas normas de EPSAs. Então, quem é curioso aí de padrão internacional, pode buscar lá no Google EPSAs, União Europeia, que vai ver todo esse movimento acontecendo. Sem contar que tem os padrões americanos, Austrália, Nova Zelândia. Então, nós escolhemos IPSAs e, claro, a gente vai sempre adotar, na medida do possível, o que o Tesouro está definindo ali como padrão. Mas é importante que nós todos saibamos o que estamos fazendo para gerar essa reflexão, né? Então,
o que eu vejo, eu estou fechando já, daqui a pouco vão me chamar a atenção, né? O que me incomoda um pouco é essa falta de estudo, de envolvimento, de saber o que está fazendo. Então, às vezes você está fazendo certo, recebe uma notificação do tribunal e, às vezes, o auditor só está te chamando a atenção para alguma coisa ou ele quer saber mais. Primeiro movimento é você refazer tudo, não, vamos arrumar, porque eu não quero problema com o tribunal. Mas depois você vai ver que você arrumou um problema para você, né? Então, às vezes, era assim um equívoco ali, talvez o auditor não tenha entendido, né? E essa troca é muito importante. Então, se valorizar mais, né? Esse senso de empoderamento, né? De eu sei o que eu estou fazendo, ou às vezes eu tenho até dúvida no que eu estou fazendo, mas, né, entender um pouco mais do métier. E eu sei que é muito difícil no dia a dia, o contador municipal às vezes é uma equipe, então ele é sozinho naquela área e ele faz tudo, está exausto no final do dia, como é que ele vai ficar estudando MCASP, MTO, INBCT, SP, enfim, mas faz parte do nosso trabalho, faz parte da gente conseguir fazer isso. Gente, é isso. Eu queria deixar esse recado aí para vocês, desmistificar um pouco o que é o RPPS, naquela história, trazer mais andorinhas para ajudar fazer esse verão e dizer que é uma excelente oportunidade de trabalho e de pesquisa. Obrigada. Oi. Bom, pessoal, dando continuidade, a gente abre para as perguntas. Bem, eu não vou nem tanto fazer uma pergunta, eu vou fazer um agradecimento. Primeiro, agora eu esqueci o nome do rapaz. Flávio, desculpa. Por nos dar, eu como contadora de RPPS, que assim, eu digo que eu fui para o RPPS porque foi o mais próximo da contabilidade privada que eu já vinha. Eu me identifiquei com o RPPS, eu fui picada, como provavelmente o Igor foi, pelo bichinho do RPPS. Quem entra no RPPS não sai mais, não. Isso é fato. E assim, a gente já não tem eventos de contabilidade pública, imagina de RPPS. Eu disse isso no grupo. Eu fiquei extremamente feliz com isso, porque eu não podia deixar de vir. Eu sou do interior. Vou terminar aqui, eu não vou assistir, eu vou me embora, porque eu preciso chegar mais cedo em casa, mas eu vou para Foz, eu vou para ver os eventos de RPPS, então eu tinha que prestigiar aqui. Então, assim, eu queria agradecer à comissão, que tenha outros, que possamos ter de ano outras vezes. Eu faço parte da associação dos RPPS aqui do Estado. Nós temos uma associação, a Norprev, a presidente vinha, mas eu vou em contratempo. Então, assim, a gente tenta o máximo trazer para os RPPS qualificação. Então, o que é que a gente busca com a nossa associação? Qualificar os nossos gestores para que não aconteça falhas. Não é fácil se qualificar em RPPS. Pela escassez de profissionais da área, nós temos 38 RPPS no estado, um em extinção, com o estado da 39. Porque no finalzinho, no apagar das luzes teve Encanto, Jardim de Seridó e outro instituto. Enfim, então, assim, a gente montou a associação para buscar cursos, tanto que a gente fez um seminário ano passado, a gente tem um projeto para fazer um novo seminário esse ano, porque a gente precisa qualificar. Essa questão do PASEP, eu não sei Natal, mas eu acho que nenhum outro RPPS aqui do estado paga. Eu acredito que Natal não paga também, não. Só para vocês terem ideia do tamanho, uma contadora de RPPS deixou de pagar durante 5 anos o PASEP. Chegou uma conta de 40 milhões de reais para o município, fora a multa que foi atribuída a ela. Né? Então, assim, uma contadora muito experiente. Olha só, durante todo o período que ficou, mas ela, além de ser contadora, é advogada também. Aí eu não vou falar o nome, mas todo mundo conhece ela no RPPS, né? E aí ela pregava nos seminários que não pagava mesmo, que não era para ninguém pagar e tal. Só que ela já tinha feito um combinado ali com o prefeito. E todo o dinheiro que ela não pagava, ela aplicava.
Então, ela tinha carteira de investimento. E, no final, ela ganhou mais do que o que ela tinha que pagar, que era a tese que ela queria comprovar. Mas aí ela não gerou prejuízo para o erário e não foi presa, porque ela seria presa, né, e multada, enfim. Para vocês terem uma ideia do tamanho das decisões e de quem as toma, né? Isso não vale só para a RPPS, não, tá? Tem muito servidor aí corajoso, tá? Que fica aí, não vou criar melindre com o meu prefeito, com o meu vereador, com o meu secretário. Não, você manda e ele faz, mas a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Então, ficar muito atento a isso, né? Então, era isso, pessoal. Bom, mais alguém com perguntas? Bom, queria agradecer a professora Diana, em nome da comissão. De modo geral, a pauta, né, para os RPPS foi direcionada por isso. A gente sente uma carência muito grande. Como a professora Diana falou aqui na palestra dela, quando aconteceu o convite para mim, foi mais ou menos dizendo isso. Você já entende contabilidade pública, você já tem o feeling, então você vai conseguir administrar tranquilamente. É um mundo realmente um pouco diferente do que é a contabilidade, mas hoje, graças ao bom relacionamento que nós temos com a Contadoria Geral do município, a gente conseguiu mudar muito o cenário do Instituto de Previdência do município de Natal. A gente já vem tendo bons resultados, a gente já vem de superávites atuariais. Esse é o quarto seguido que a gente tem, superávit atuarial. A gente vem de superávit orçamentário, financeiro. A gente vem trazendo devoluções de taxa de administração para pagamento de benefício. Então, a gente vem fazendo, de modo geral, uma boa gestão. E a prova maior disso é de que uma boa gestão no RPPS, de modo geral, o presidente da unidade gestora, ele traz muito isso. A partir do momento que a gente adotou, inclusive eu falei isso para a Diana, a gente utiliza muito de um guarda-chuva de uma auditoria que passamos da SPREV. Nós temos uma auditoria aqui direta. Há 5 anos, praticamente, foram auditados. A gente utiliza do guarda-chuva da auditoria a gente utilizou para mudar o RPPS e continuar melhorando o RPPS Natal. E isso, para mim, foi o maior reconhecimento, de modo geral, é que a gente conseguiu utilizar esse mecanismo como guarda-chuva para fazer uma boa gestão de RPPS. E a gente tem uma política, de modo geral, de ajudar o Tesouro Municipal. Então, hoje, a gente passa aqui no município de Natal pela segregação de massa, nós temos a segregação de massa. A gente tem uma boa administração dos recursos aí, que são os ativos garantidores, né, nossos investimentos. Hoje já temos um patrimônio líquido maior, superior a 800 milhões. Isso vem de um esforço... a gente vem de um esforço gigantesco ao Tesouro Municipal, em que o Tesouro fez parcelamentos especiais agora. Nós tivemos a reforma da Previdência aqui no município de Natal. Não foi fácil, é difícil explicar essa parte do custeio e o que precisa ser feito de fato. Mas isso garantiu e vai garantir ainda benefícios. A gente está com projetos até o final da gestão, acredito que a gente consiga realizá-los. Mas, de modo geral, foi necessário que a gente passasse primeiro por um ajuste na contabilidade do Instituto. Logo após, isso trouxe benefícios para a gestão municipal inicialmente do RPPS e agora para a gestão, de modo geral, do município de Natal. Então, a gente não poderia deixar de fora, de jeito nenhum, a contabilidade direcionada para a RPPS. Como a colega falou aqui, por muitas vezes a gente fica deslocado, ou a gente vê muita coisa no cenário direcionado para a RPPS, e por isso a inclusão desse painel. Tá certo? Queria agradecer, professora, em nome de toda a comissão do CRC Rio Grande do Norte, a sua presença. E devolvo a palavra para a continuidade do evento. Obrigado, agradecemos pessoal. a contribuição da senhora Diana Vaz de Lima e do senhor Igor Thierry. E convidamos neste momento a nossa conselheira federal, Maria do Rosário, para que possa estar realizando a entrega do certificado. Está aqui em cima mesmo? Agora. Igor, essa moça tá pesada, viu? Coisa boa.